Bom dia, irmãos. Estou aqui fazendo um novo vídeo porque recentemente chegou nos meus ouvidos uma nova doutrina, um novo pensamento, um novo modo de pensar sobre o assunto crítico na Bíblia. Este assunto é o novo nascimento. Quando recebemos Jesus, recebemos a vida divina. A própria vida de Deus nasce dentro de nós. Mas este novo pensamento é diferente. O pensamento fala que todo homem já tem a vida de Deus dentro dele. Todo mundo já tem. Você nasceu com esta vida divina. Mas você tem que ficar ciente deste fato. O novo nascimento, para eles que creem nesta doutrina, significa meramente ficando ciente que você já é um filho de Deus. Você já tem a vida divina dentro de você. Como pode imaginar, esta nova doutrina e a verdade são totalmente diferentes. É um outro evangelho, uma outra mensagem. Porque isso é importante. O recebimento da nova vida, a própria vida de Deus, é essencial. Por quê? Porque é esta vida que tem a natureza divina. Cada vida tem sua própria natureza. A vida humana tem sua natureza pecaminosa. Você não tem que pesquisar muito, entender que ser humano peca. Naturalmente, espontaneamente, ele peca. Mas por que ele peca? Porque ele tem uma vida com uma natureza pecaminosa. Por outro lado, Deus não peca, nunca pecou, nem sofre tentação, seguindo a Bíblia. Porque isso é importante, porque a vida dele tem a natureza dele. Então, é o recebimento, o nascimento desta vida divina dentro de nós, que é a fonte de nossa salvação. É a fonte de nossa libertação de pecado. Através da vida de Deus, crescendo, amadurecendo e começando a dominar nosso viver, nós somos libertos de pecado. Não é simplesmente ficar ciente que você já tem alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia usa a palavra nascimento. Pensa comigo. Quando você nasceu, aconteceu o aparecimento de uma nova criatura, uma nova vida, um ser que não existia antes. Você, no caso, né? Ou foi simplesmente você ficando ciente que você já existiu? Não. Você saiu da sua mãe, um novo ser. Então vamos ler um versículo junto que fala sobre isso. Aqui estou lendo de 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está em Cristo, há uma nova criação dentro dele. O homem original foi ultrapassado. Veja, um ser completamente novo foi gerado. Um ser completamente novo. Um homem completamente novo. Isso é o novo nascimento. O Espírito Santo combina com o nosso espírito e gera uma nova criatura. Um ser feito com união da vida de Deus com o ser humano. Este novo ser tem a natureza divina. Vamos ler mais um versículo junto? Estou lendo aqui de João 3, 9. O que é nascido de Deus não peca,
Não fala que quem nasce de Deus, mas o grego, o que nasce de Deus não peca. Que é isso que nasce de Deus? O novo homem espiritual não peca, pois é semente sobrenatural de Deus que passou a viver nele. Está vendo? Não peca por quê? Porque é semente de Deus que nasceu dentro dele, tendo a natureza divina, a natureza santa e pura de que Deus tem, o que Deus é. Nasce dentro de você. Irmãos, isso é nossa esperança. Isso em que temos que colocar nossa fé. A vida que nasce do alto. Em João 3, versículo 3, a Bíblia não usa de fato a palavra nascer de novo. É traduzido em muitas traduções, nascer de novo. Mas o grego fala nascer do alto, ou nascer de cima. Algo de cima nasce em nós. Algo do alto entra naquele momento em que cremos, entra dentro de nós e gera uma nova criatura. Algo do alto que é a vida do próprio Deus, a vida santa que não peca. Vamos mais. De fato, ele, quem é ele aqui? O novo homem espiritual, esta nova criatura, não pode pecar, pois ele é algo que foi gerado por Deus. Está vendo? Este homem novo, a criatura nova, nem pode pecar. Nem pode pecar, porque é semente de Deus. A vida, a própria vida divina de Deus. Não é que você está imaginando e ficando ciente que você já tem vida sobrenatural, não. É você experimentando uma nova vida nascendo em você. Vou ler mais um versículo aqui. Estou lendo de João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, especificamente aqueles que creem em seu nome. Eles não são aqueles que nasceram de linguagem sanguíneas, ou da escolha da carne, ou da decisão de um homem. Verdadeiramente nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Aleluia! Que libertação! Que coisa maravilhosa! Isso tem que ser nossa experiência, não nossa imaginação. O pensamento que já todo mundo já é um filho de Deus tem um cheiro de misticismo oriental. Tem muita religião que foca em um assunto que você tem que realizar ou entender o que já está dentro de você. Você tem que olhar para dentro e enxergar o que Deus tem colocado. Nada disso, irmãos. Isso é uma outra mensagem, um outro evangelho, que entrou em nós, vem do alto. Se você realmente nasceu de Deus, isso é algo que não veio de dentro de você, mas chegou do alto, chegou de fora para dentro. Esta vida sobrenatural é nossa salvação. Se prestamos atenção a ela, se nutrimos ela, se seguimos a orientação dela, vamos crescer e vamos ficar libertos cada vez mais de pecado. Pensa comigo, se Adão e Eva já tinham a vida de Deus dentro deles, por que Deus colocou no jardim uma árvore chamada a árvore da vida, oferecendo uma vida que eles não tinham? Se já tinham, por que
foi oferecida lá. Não faz sentido. Outro pensamento que a gente tem que contemplar, se todo homem já tem a vida de Deus, e o objetivo só de Jesus só foi para nós enxergar isso, por que ele morreu na cruz? Por que ele carregou nossos pecados? Por que ele foi torturado, sacrificado, morreu e ressuscitou? Só para nos iluminar que já temos algo? Não, irmãos, foi para nós purificar diante de Deus, para que Ele pode depositar a vida santa. Ele tinha que ser nosso sacrifício, para que Deus pode colocar a vida dele dentro de nós. A vida divina não pode ser colocada num ser podre. Então, o sacrifício de Jesus foi necessário para que Deus pode passar sobre nossos pecados e depositar a vida dele dentro de nós, com a expectativa de nós fazer santos por meio desta vida. Se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados a Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já sendo reconciliados, seremos salvos pela vida dele. A vida de Deus é o instrumento de nossa salvação. Tem muita gente na igreja, boa parte da igreja talvez, que não crê em libertação de pecados. Mas a libertação é possível, é real. Por quê? Porque a própria vida poderosa de Deus, que foi depositado, semeado, nascido dentro de nós. Esta vida que não tínhamos antes, vem morar em nós, para nos libertar. Se você não está sendo liberto, ou você nunca experimentou o novo nascimento, ou você carece que esta vida cresce. Você já viu um neném nascer maduro? Uma planta nascer, uma árvore nascer com 30 metros de altura? Não, toda vida natural, seja animal ou planta, nasce neném, nasce imatura. Da mesma forma, o novo nascimento é um nascimento. É um nascimento. Somos nenéns em Cristo, infantes. E temos que crescer. Quanto mais esta vida de Deus cresce dentro de nós, quanto menos pecamos. Quanto mais nós sujeitamos esta vida, deixamos esta vida viver, ser a fonte de nosso viver, quanto menos pecamos. A libertação, a salvação em Cristo, pela vida dele. Aleluia! Irmão, não crê na inverdade. Não aceita a mentira que você não pode ser liberto. Você pode ser liberto por meio desta vida te dominando. Você tem que prestar bem atenção. Alimentar esta vida. Nenhuma vida cresce sem alimento. Você tem que abrir sua Bíblia. Todo dia, abre seu coração e buscar a face de Deus. Esta libertação não vai acontecer sem cuidado da sua parte, sem alimentar, sem buscar Deus. Não é automático, pode ser espontâneo, mas requer nossa participação, requer obediência ao que esta vida fala. O Espírito Santo fala, obedece. Requer também arrependimento.
Esta vida dentro de nós é cheia de luz. E quando esta luz brilha, expõe seu pecado, não se desculpar, confessar, abrir a Deus. Deixe que Ele, o Espírito Santo, perscruta a sua vida. E arrepender diante de Deus de tudo que Ele revela. Não se desculpar, irmão. Não acha outra explicação. Assim, assado, não fui eu. Não, irmão. Concordar com Deus e arrepender de tudo. Se não, seu pecado não arrependido vai bloquear o desenvolvimento desta vida dentro de você. E por consequência disso, vai bloquear sua libertação de pecado. Entendeu? Chegue diante de Deus. Joga limpo com Ele. Confessar tudo. Deixe Ele examinar sua vida. Deixe as mãos amorosas dEle abrir tudo. Vem na luz. Não foge à luz, não. Não invente desculpa. Não foi assim, não, assado. Não, foi outro alguém. A culpa dos meus pais. A culpa de minhas circunstâncias. A culpa de outro. Não, irmão. Aproxima Deus. E quanto mais você aproxima Deus, quanto mais pecado a luz dele vai expor. Aleluia! Que boa oportunidade. Arrepender profundamente. E clamar a Ele, que Ele vai limpar sua vida totalmente de pecado. Ele vai fazer. Não escuta doutrina. Não escuta doutrina. Que Deus te aceita como está, pecaminoso. Não importa com o seu pecado. Já perdoou todos os seus pecados, então não importa o que você faz. Irmãos, isso é uma mentira. Deus sacrificou a vida do seu próprio Filho para te libertar do pecado, não para você mergulhar em pecado. A vida sobrenatural de Deus, que nasce em aqueles que crerem, é uma vida libertadora. E quando ela amadurece, vai mudar seu viver, seu comportamento, e vai te libertar de todo e qualquer pecado. Amém, irmãos? Deus te abençoe.